Olá pessoal, eu sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, e vamos dar início aos estudos para o concurso do Banco do Brasil, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha no edital e já dar início, né, aos estudos de acordo com o próprio edital. O computador aqui está um pouco lento, mas bora lá. Então, é o seguinte, então o edital de abertura, né, de seleção externa de 2022/001. Então foi de 22 de dezembro de 2022, abriu o concurso aí do Banco do Brasil para carreira administrativa, cargo escriturário, ok, pessoal? Então ali, basicamente, vou apresentar aqui as disposições preliminares, né? Que é importante. Então a seleção externa será regida pelo edital sob a responsabilidade da Fundação Sesgran Rio. Então, pessoal, a banca é a Sesgran Rio, né? Então isso é importante estar atento. Então são 4 etapas, ok? Primeira etapa, avaliação de conhecimentos mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sobre a responsabilidade da fundação, né, a banca Sesgran Rio. A segunda etapa é a prova de redação, de caráter eliminatório. A terceira etapa, aferição da veracidade da autodeclaração prestadas por candidatos negros, né? Então, conforme lá o subitem 4.2 do próprio edital. E a etapa 4 são os procedimentos admissionais e perícia médica, de caráter eliminatório. Então, pessoal, aí isso é importante. Então, primeiro a avaliação dos conhecimentos através da prova objetiva, depois a redação, né? Tem a questão dos candidatos negros e posteriormente a questão dos procedimentos admissionais, tá bom? Então, bora lá para o anexo 3, né, os conteúdos programáticos. Então isso é muito importante. Para escriturário, né, que pode ter nome de relacionamento, agente de tecnologia e agente comercial. Ok, pessoal? Então, dependendo aí da prova, a gente vai estar usando a terminologia agente de tecnologia ou agente comercial, mas para o cargo de escriturário, né, normal, tá bom? Então, só nas questões específicas que a gente vai ver mais à frente que vão mudar algumas questões aí do agente de tecnologia para o agente comercial. Dentro dos conhecimentos básicos que a gente vai dar início hoje, temos a língua portuguesa, a língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro, tá bom? Então hoje a gente já vai começar com a compreensão de textos, tá bom? Então bora lá. Então, né, língua portuguesa, compreensão de textos, concurso do Banco do Brasil, carreira administrativa, cargo escriturário. E o que seria a compreensão e a interpretação de textos, né? Então, a compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto, ok? Então, é verificar o que realmente está escrito nele. Então, essa é a compreensão do texto. Verificar o que realmente está escrito nele. Já a interpretação de texto está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Então, é o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. Então, a interpretação de texto é o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. Ok? Então, vamos lá. Dando continuidade. Então, pessoal, é possível compreender um texto sem interpretá-lo. No entanto, porém, né, não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Então, a compreensão do texto é fundamental, né, para posteriormente a sua interpretação. Então, a compreensão de texto, mais uma vez reforçando, o que é? É a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias presentes. E a interpretação de texto é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. É o modo como interpretamos o conteúdo. A informação na compreensão de texto é a informação presente no texto. E na interpretação de texto, a informação está fora do texto, mas tem conexão com ele. A análise, então, ela trabalha com a objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto.
Na interpretação, ela trabalha com a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto, ok? Então a gente já deixou bem claro essa questão, essa diferenciação de compreensão de texto e interpretação de texto. Então vamos em frente. Mais alguns detalhes, pessoal. A compreensão de texto é fazer uma análise objetiva do texto, é verificar o que realmente está escrito nele. É o que a gente já viu anteriormente. Tem que estar escrito e não imaginar o que o autor quis dizer. Ou seja, todas as informações devem estar presentes no texto, ok? Deve-se analisar os dados concretos e objetivos do texto. E como que a gente sabe disso? Então existem algumas expressões que fica claro que o que se quer é analisar, é a compreensão do texto, ok? Então quando está assim, segundo o autor, segundo o texto informa que, quando uma questão estiver iniciando dessa forma, é uma compreensão do texto. Então temos outros exemplos do texto. O autor afirma que, de acordo com o autor, de acordo com o texto. Então fica claro nas expressões acima que as respostas deverão estar claras no texto, ou seja, você deve compreender o texto para tirar conclusões. Ok? Agora a gente vai para a interpretação. A interpretação de texto imagina o que as ideias do texto têm a ver com a realidade. Então, o leitor tira conclusões subjetivas do texto, deduzir o que o autor do texto quis dizer. Isso é bastante importante em algumas questões. As informações não estão escritas claramente no texto, elas estão fora do texto, mas têm ligação com ele. Você deve deduzir o que o autor está querendo dizer dentre as ideias que foram escritas no texto, ok? Para você fazer uma boa interpretação de um texto, é necessário que você tenha algum conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo abordado pelo autor. Você deve fazer uma análise pessoal e crítica para ter uma conclusão mais completa. Por isso é importante, né, pessoal, a leitura, né, para você estar atento aos temas que podem cair aí na prova, ok? Então vamos em frente aqui. Existem algumas expressões, né, que deixam claro que o que se quer analisar é a interpretação do texto. Então, quando coloca assim, conforme o texto podemos concluir, daí você vai ter que fazer a interpretação. Pela leitura do texto é possível perceber, é possível inferir que através, o texto permite levantar a hipótese de que, conclui-se do texto que o texto encaminha o leitor para. Então, pessoal, é fundamental aí a compreensão do que está escrito no texto para poder interpretá-lo, ok? E o conhecimento prévio, né? As leituras prévias são bastante importantes. E nesse sentido, pessoal, posteriormente vou estar trazendo algumas questões de prova, né, da Sesgran Rio, para a gente estar resolvendo e estar aprimorando essa questão aí da interpretação do texto, ok? E dando continuidade. Então, agora, pessoal, uma questão que também cai aí nas interpretações são os três tipos de linguagem, ok? A linguagem verbal, a não verbal e a mista, tá bom? Então, bora lá. A linguagem verbal, então é quando usamos a escrita ou a fala para nos comunicarmos, como o texto abaixo. Então, assim, quando a gente fala ou quando a gente escreve, é uma linguagem verbal. Então, o texto abaixo. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Fui um homem afortunado, na vida nada me foi fácil. Olhe para dentro, para suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano. Então, aí são exemplos aí, né, de frases, né, de uma linguagem verbal, ok? Vamos partir para a linguagem não verbal. Então, é quando usamos símbolos para nos comunicarmos, como placas, figuras, gestos, cores e sons, ok? Então aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, como a lâmpada aqui, né, que traz a ideia, né,
de que está surgindo uma ideia, e aqui a gente tem uma placa de trânsito que a gente vê nas ruas, né, da cidade, tá bom? Então esses são exemplos de linguagem não verbal. E a linguagem mista? É quando utilizamos texto, né, linguagem verbal, e imagem, linguagem não verbal, ao mesmo tempo, como charges ou anúncios de propaganda, é considerado uma linguagem mista. Pessoal, isso cai bastante aí nas provas, tá bom? Então é importante ficar atento a saber interpretar essas linguagens mistas, ok? Então vamos aqui a um exemplo. Então a gente tem aqui uma questão, né, que caiu aí num dos concursos. É, você observa a imagem, né, que é uma linguagem mista. Por quê? Porque traz figuras e traz o texto, né? Então, Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, né? E aqui a referência da obra-prima é bem de longe, né, pessoal? A Mona Lisa, tá bom? Daí faz a seguinte questão: o gênero textual propaganda, apresentado como texto base para a questão, foi apresentado de modo a predominar a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista ou o arcaísmo? Não, né, pessoal? Aqui é a letra C, a linguagem mista. Por quê? Porque tem a figura e temos a linguagem verbal. Então temos a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Por isto é uma linguagem mista. Ok, pessoal? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui, né? A gente vai continuar seguindo o edital e trazendo outras questões também da língua portuguesa e vamos dar sequência. A intenção é fazer todo o estudo, né, do edital para o concurso. A gente está no começo, ainda tem bastante tempo, então esperamos que a gente consiga completar tudo. A base de informações, pessoal, é esse site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui nos estudos. Um abraço e até a próxima, pessoal!